Como eu disse no Amém. início, Glórias e presta louvores. bem atenção em cada palavra que o Senhor traz para nós nessa noite. Como sempre, as palavras do Senhor são fantásticas, tremendas, maravilhosas, né? E nesta noite, sem dúvida nenhuma, com certeza ela vem naquilo que necessitamos, eu creio nisso. Porque a gente ouve a palavra do Senhor, a mesma palavra, várias vezes. Se Deus colocar essa palavra que Ele trouxe para nós nessa noite, todas as semanas, com certeza, Ele vai trazer algo para que trabalhe em nós, mexa conosco de alguma forma, nos revele, nos cure, porque essa é a intenção de Deus, nos curar através da sua palavra. E hoje Deus traz para nós João 5, do versículo 1 ao 9, na Ave Maria, 1389. João 5, João 5, versículo 1 ao 9. É uma palavra que nós já ouvimos, como eu disse, várias vezes, mas vamos estar atentos. Jesus, depois de uma festa, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico, Betseda ou Betesda, são duas pronúncias, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos. Neste lugar, na porta do templo, onde havia esses pórticos, né, havia vários enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Por quê? Pois, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, nesse momento em que a água estava em movimento, ele estaria curado. Ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Um homem enfermo. Tantos haviam ali. Mas especifica-se um, que havia 38 anos. Vendo-o deitado, e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado e tomou o seu leito e foi andando. Palavras de salvação. Gente, são tantas referências, tantas coisas que nós podemos trazer através dessa palavra. Neste lugar, então, a gente começou dizendo que haviam ali, neste lugar, vários enfermos. Dentre eles, um homem que já estava enfermo 38 anos. Ele não tinha 38 anos, ele estava enfermo há 38 anos. Então, a idade dele não é colocada, nós não sabemos qual é a idade desse homem. Mas, pensa bem, começamos então a refletir. Esse homem tinha 38 anos que esperava, que tentava ser colocado naquele lugar para que ele pudesse ser curado. Mas ele era paralítico. Como é que um paralítico vai competir com um cego para que ele se movesse? Porque para ele ser colocado naquele lugar, naquelas águas agitadas, porque era quando seria curado, né? Somente diante daquelas águas, como é que ele ia competir com todas aquelas pessoas? Porque ele era paralítico, ele precisava de que algo o movesse até aquele lugar. Mas ele, infelizmente,
Não tinha ninguém que o colocasse naquelas águas. Então, ele ficou ali. E aí eu quero que você vá perguntando. 38 anos. Gente, esse homem, ele foi desafiado. Ele não desanimou diante da sua enfermidade. Provavelmente ele ficou enfermo. Ele ficou paralítico. Ele não era paralítico, porque ele não tinha 38 anos. 38 anos ele estava enfermo. Então, durante todo esse tempo, ele de alguma forma se moveu. Ele foi colocado, né, ali, para que ele tentasse, de alguma forma, no momento em que aquelas águas começassem a se agitar, que ele pudesse tentar. Então, aqui nós entramos com as nossas vidas. Como? As nossas desistências, né? Nós desistimos muito fácil das coisas, especialmente aquelas que nós oramos, especialmente das coisas de Deus. São essas especificamente que nós desistimos muito, sempre, quase sempre, né? Porque eu oro há quanto tempo, né? Eu oro há tanto tempo e, no entanto, as coisas não estão acontecendo. Deus parece não estar ouvindo as minhas orações. Parece que Deus não me escuta. E são esses os nossos questionamentos. E aí, então, a nossa tendência é a desistir. A nossa tendência é não mais orar, porque não está valendo a pena. E nisso eu quero te fazer uma pergunta para que você possa refletir. Se você desistir de Deus, o que você vai ganhar com isso? Não é verdade? Não é melhor eu perseverar? Não é melhor eu caminhar? Não é melhor eu continuar ali orando? Sabe, persistindo, mesmo que não aconteça, porque eu posso te dizer e garantir hoje, talvez Deus não realize o que você está pedindo hoje, talvez Deus não fale, não permita com que aconteça hoje, mas Ele vai realizar, porque é promessa dEle na sua vida e na minha vida. Então não vale a pena desistir, porque se eu desistir, eu não vou a lugar nenhum. Entendeu? É isso que eu fiquei pensando. Se eu desistir de Deus, o que será? Não vai acontecer nada de novo. Você concorda comigo? Né? Então, ou seja, não vale a pena você desistir. Haja o tempo que houver, aconteça o que acontecer, nós precisamos continuar acreditando, nós precisamos continuar firmes. E aí eu vou lá insistir em Abacuque. O que diz em Abacuque, gente? Há um termo fixado. Há um termo fixado. Ele vai acontecer, portanto, não desista. É isso que Deus diz, não desista, não importa o tempo. Este homem ficou 38 anos. Não são 38 dias. Não são meses, não são apenas 3 anos e 8 meses, não são. São 38 anos, e eu imagino as adversidades que esse homem teve na sua vida. Todas aquelas pessoas que estavam ali eram adversos, eram problemas que ele tinha, empecilhos para que ele chegasse, concorda? E é isso que acontece com a gente. Nós temos os nossos impedimentos, sabe? E há impedimentos e vão continuar acontecendo, sejam quais forem eles. Há impedimentos, mas é preciso que eu resista a eles, é preciso que eu me firme neles, é preciso que eu continue caminhando, é preciso que eu continue acreditando que esse Deus vai realizar em mim o que Ele prometeu. Então, ele ficou ali. E ele desafiou-se. Eu acho que é assim mesmo. Porque você imagina, gente. Imagina. É isso que a palavra de Deus nos instiga. Acordar todos os dias. Acordar todos os dias. E o problema está ali na sua presença. E ele está ali. Te persistindo, né? Te cutucando. E ali, e você. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Né? Isso não é fácil. Não é fácil, então é algo que nos instiga mesmo, é algo que nos desafia, é algo hoje que nos coloca verdadeiramente a pensar e a refletir no nosso modo de agir diante do Senhor, porque, infelizmente, nós desistimos facilmente. Né? Quantas pessoas, infelizmente, deixaram de procurar a Deus? Eu não vou especificar grupo Maranatá, não. Né? Desistiram simplesmente porque não vale a pena. Porque simplesmente Deus não me ouve, deram as costas a Deus, né? E infelizmente não reconheceram que eles fizeram a pior das escolhas, e é o que muitos estão fazendo. Hoje, naquela música, quando nós cantamos que Deus nos cura por amor, é isso que nós estamos precisando, gente, porque o mundo está ausente de amor. Basta nós olharmos aí fora, na nossa própria casa, muitas vezes, né? Muito perto de nós, quantas coisas estão acontecendo por falta de amor.
E por que esse amor está desaparecendo? Porque simplesmente as pessoas estão desistindo. Porque elas determinam, elas colocam, impõem tempo para Deus. É como se eu dissesse para Deus, eu preciso disso agora, hoje. Então, isso pode acontecer, porque Deus pode fazer, porque Ele é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Sim, Ele pode. Porém, Ele não é obrigado a realizar aquilo que eu preciso no tempo que eu determino para Ele. Então, é preciso persistir lá em oração, e lá em Romanos, não precisa abrir, é só para referir, porque as coisas vão vindo, Deus vai colocando os links assim, para que a gente possa ouvir. E lá em Romanos 12 diz, sede alegres na esperança, alegres na esperança, pacientes na tribulação, e perseverantes na oração. Ou seja, jamais desista de orar, jamais desista de Deus, jamais desista de esperar o que Deus prometeu para nós. Pode não ser hoje, mas vai ser amanhã. E este amanhã, eu não estou determinando o tempo, mas vai ser amanhã. Porque Deus prometeu e assim Ele vai cumprir. Porque Ele é um Deus que promete e é um Deus que cumpre, porque Ele é um Deus fiel a todos nós. Então, esse homem esperou por 38 anos. E talvez ele não conhecesse ainda Jesus. Tanto que Jesus viu esse homem, passou por ali. Você acha que foi por acaso? Jesus simplesmente passeava? Jesus sabia tudo. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia exatamente o que aquele homem precisava. Jesus sabia o tempo que esse homem estava ali. Jesus sabia exatamente o que ele tinha vivido todos os dias da sua vida. Todos os dias de choro, todos os dias de desânimo, todos os dias de frustração, todos os dias de medo, todos os dias em que ele se levantou e não achou ninguém que tivesse piedade e misericórdia para que ele pudesse ser levado àquele lago, aquelas águas. Então, quantas coisas aquele homem viveu, quantas coisas ele passou. E Jesus sabe o que eu e você passamos. Jesus sabe o que eu e você estamos vivendo. Jesus sabe o que eu e você, quais são as nossas necessidades, quais são os nossos problemas que nos tiram do nosso eixo, que nos tiram do nosso espiritual, que nos desequilibram emocionalmente e espiritualmente. Jesus sabe tudo disso. Ele sabe exatamente, então ele sabia o que aquele homem estava vivendo e viveu durante todo aquele tempo. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe. E olha que pergunta irônica, né? A gente pode até pensar e dizer assim. Jesus perguntou para ele, queres ser curado? Como assim? Né? Um homem que estava ali esse tempo todo, Jesus pergunta para ele, então ele não conhecia Jesus. Jesus ele não sabia ainda que a sua cura não estava naquelas águas. Ele não sabia ainda que a sua cura não dependia daquelas pessoas. A cura daquele homem não dependia das circunstâncias. Não dependia daquele que estava do seu lado naquele momento. Era Jesus. Então, nós dependemos exclusivamente de Jesus. É Jesus quem vai nos curar. É Jesus quem vai nos libertar. É Jesus que vai nos colocar, sim, na posição e onde Ele quer que estejamos. Então, ele perguntou para esse homem, e olha a resposta, por isso que a gente entende que ele não sabia com quem ele estava. A cura estava na sua frente. E muitas vezes a cura está na nossa frente. Muitas vezes Jesus fala para nós assim, ó, falta pouquinho. E eu faço questão de ler Abacuque, porque eu amo esse versículo, onde diz assim, ó, Abacuque 2:3, porque há ainda uma visão para um termo fixado. Um termo fixado, o que significa isso? Fixado, está perto, tem um fim, algo determinado. Ela se aproxima rapidamente do seu termo e não falhará. Mas se tardar, espera. É isso. Se tardar, espera. Esse homem esperou. Ele esperou, ele não sabia o que estava por vir, mas ele esperou. Mas ele não conhecia Jesus, porque Jesus, quando pergunta, aí ele responde, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não precisava de ninguém colocar no tanque. Não precisava de ninguém mover aquele homem para colocá-lo naquelas águas agitadas. Não precisava disso, porque a sua cura estava à sua frente.
Estava bem aqui, na minha frente, e às vezes Jesus está aqui na minha frente. O que acontece? Porque muitas vezes eu desisti, porque muitas vezes eu desisti de Deus, eu parei, eu me decepcionei com Ele. Então, eu não consigo visualizar mais as promessas, eu não consigo mais ter esperança, como nós acabamos de ler aqui em Romanos. Não consigo, porque o Deus está na minha frente, me proporcionando esperança. Me colocando a cura na minha frente, a minha vitória na minha frente, e eu simplesmente estou cega, eu estou paralítica. E é isso que nós estamos muitas vezes paralíticos diante das nossas adversidades. Nós ficamos prisioneiros diante dos nossos problemas. Por que nós ficamos prisioneiros? Porque nós temos medos, porque nós somos fracos, porque nós ainda não acreditamos, porque nós não temos fé. Então, a persistência, a perseverança na oração é o que nos vai garantir a vitória nas nossas vidas. Perseverar na oração. Nada pode nos abater. Gente, e uma delas, e não tem como colocar como exemplo, é isso que eu e você fizemos hoje. Nós saímos hoje, eu repeti isso, pode ser até cansativo, mas é preciso sim. Porque hoje, especialmente hoje, nessa quarta-feira, olha só, com esse frio nós saímos das nossas casas e viemos escutar a palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai me aquecer, é essa palavra que verdadeiramente vai me curar, é essa palavra que verdadeiramente vai me trazer a cura diante de situações que eu tenho pedido a Deus. Eu não sei quanto tempo, há uma semana, há um mês, há um ano, há 2 anos, 3 anos... 38 anos, seja o que for. E às vezes você pensa assim, 38 anos, eu já teria desistido. E olha que esse homem ouviu isso, viu? Provavelmente ele tenha ouvido muitas vezes falado para ele, desiste, você está perdendo o seu tempo de estar ali. Você concorda comigo? E é isso que acontece conosco. Quantas vezes as pessoas podem chegar até nós e realmente dizer, desista, você não vai conseguir. Só que eu quero te dizer que a última palavra vem do Senhor. É Ele que vai dizer para nós. É Ele quem vai dar a palavra final, seja em qual causa for. É Ele quem vai dar a palavra final. Então, não são as pessoas, não são as circunstâncias, não são aquelas pessoas usadas pelo nosso inimigo para que a gente possa desistir, Porque isso vai acontecer e é o que aconteceu com esse homem. Várias pessoas tentaram desincentivá-lo de ir buscar a sua cura. Porque naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquele ano, exatamente, Jesus iria passar por ali. E Jesus iria completar a obra que ele começou naquele homem. E foi exatamente neste dia em que Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele respondeu que havia dificuldades. Mas Jesus disse para ele, olha só. Na verdade, Jesus não disse. Jesus ordenou. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. No mesmo instante. É isso que é tremendo, gente. Olha só. Jesus disse, ordenou. Ordem, é ordem, A gente cumpre, acontece, ordem. Então Jesus ordenou, levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Tomou o seu leito e andou. Foi andando. E olha isso. Você acha que isso não está acontecendo hoje aqui neste lugar? Eu quero dizer que hoje Jesus pode curar você. Hoje Jesus pode te falar, levanta-te. Então eu quero, em nome do Senhor, profetizar essas palavras de Jesus na sua vida. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. O que significa isso? Acorda, sabe? Não se desespere, não desanime, não se amedronte. Sabe, levanta-te, tenha fé, tenha confiança, porque eu estou te garantindo a sua vitória. E tanto que, e é isso que eu digo para você, Renata. 38. Só que esse homem não tinha 38 anos. Então, e olha só, lá no livro de Jó, tem uma... Deixa eu achar Jó aqui.
Jó, depois vocês olhem. Jó, capítulo 14, versículo 7. Diz assim: para uma árvore, a esperança cortada pode reverdecer, e os seus ramos brotam, quando sua raiz estiver envelhecido na terra, e seu tronco estiver morto no solo. Ao contato com a água, tornar-se-á verde de novo, e distenderá ramos como uma jovem planta. Então há esperança para nós, mesmo que a sua fé esteja amortecida, mesmo que a sua fé esteja aí, sabe, adormecida dentro de você. Deus quer dizer que há esperança, e quando há esperança, sabe por que há esperança? Porque essa água é em contato, quando nós estamos em contato com Deus, quando nós estamos firmes e perseverantes na oração, isso vai acontecer. Ela vai tornar-se verde de novo e distenderá ramos como uma jovem planta. Então, ou seja, é a vontade de Deus, é o contato com Deus, sabe? É essa interação com Deus, é essa intimidade com Deus. Nas palavras que passaram nessa quarta-feira, a gente está vendo o relacionamento, sabe? Que nós temos que ter esse momento com Deus, nós temos que nos despender, ter essa disposição, esse momento mesmo de nos colocarmos diante do Senhor, porque a gente só tem intimidade com alguém quando a gente tem relacionamento com essa pessoa. E para ter relacionamento com essa pessoa é preciso ter um momento com ela, diariamente. E não é só por acaso, pelo WhatsApp, não. Nós precisamos ter esse contato com Deus diariamente. E eu diria até 24 horas do nosso dia. Por quê? Porque mesmo no seu coração, e na maioria das vezes no nosso coração, nós falamos com Deus. Então, há esperança para essa árvore que foi cortada. Cortou essa árvore, gente, mas se ela tiver contato, ela vai enverdecer novamente. E é isso que Deus diz, você tem esperança, você tem solução. Jó 14, 7. Capítulo 14, versículo 7. Há esperança. Então, quando Jesus diz para esse homem, levanta-te e anda, eu imagino que foi foi inacreditável. Ele levantou-se e começou a andar. Depois você leem para frente, várias coisas vão acontecer, porque essa cura foi feita num dia de sábado, e aí a gente entende que nessa época, sábado, né, não era permitido, e aí vem várias divergências, contratempos em relação a Jesus. Mas Deus hoje, através dessa palavra, traz para nós, né, o tempo de Deus para nós. Não importa o tempo que você está orando, não importa o tempo que você está esperando, não importa o tempo, seja qual tempo for, sabe? Deus tem promessas que vão ser realizadas. Deus disse e nos garante, levanta-te e anda, porque Ele vai realizar hoje, na nossa vida. Então é necessário que a gente tenha fé, que a gente persevere na oração, que a gente supere as nossas adversidades, que serão muitas, e são muitas. Se eu perguntasse, e tivéssemos esse tempo de perguntar para cada um aqui quais são as suas adversidades, nós iríamos enumerar problemas, situações que viriam a atrapalhar a nossa relação com Deus. É isso que aconteceria, mas hoje, Deus, através dessa palavra, diz, não importa o tempo, creia, confia, vai acontecer, Deus está nos garantindo. Então, Deus, amém, obrigada, Senhor, amém. Deus abre portas onde só existem paredes. É Ele quem vai dar a última palavra na sua situação. Não é o homem, não é o médico, porque às vezes o médico te dá um diagnóstico e tal, mas não é o médico, não é o advogado na sua causa judicial. Não é o homem, vamos entender isso. Quem dá a palavra final nas nossas vidas é Jesus. E é isso que Ele está dizendo para nós, vai acontecer. Mas esse vai acontecer, gente, é bem, temos que dizer e sermos, sabe, prestarmos bastante atenção. Esse processo até acontecer significa que nós temos que ser perseverantes na oração. É simples assim, perseverantes na oração. E é isso, é essa palavra que Deus traz. Hoje Deus pode fazer maravilhas nas nossas vidas. Na verdade, eu digo o seguinte, Deus fez maravilhas na minha vida hoje, sabe, o fato de estarmos aqui, estarmos vivos, com saúde, é uma bênção,
É uma vitória, sabe? Nós temos que olhar as pequenas coisas. Nós não podemos achar que o nosso dia a dia é comum, é normal e tem que ser assim. Não, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui. Então é necessário que hoje tudo seja bênção na nossa vida. Nós temos que ter um olhar, né, de agradecimento, de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, para nós, no nosso dia a dia. Então, louvado seja o nosso Deus, que hoje, né, nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de ouvir essa palavra, de nos incentivar, de nos estimular, para que a gente não desista, porque não vale a pena desistir. Se você se desistir, você vai continuar no mesmo lugar que você está. Você não vai adiante nem atrás, né? Simplesmente você vai paralisar. E se paralisado, as coisas não vão resolver. Então, é necessário que a gente confie e acredite. Tenhamos esperança. Porque é isso que Deus fala. Esperança. Confiança. Né? Naquilo que Deus prometeu para nós. Amém? Amém? Obrigada, Jesus. Amém. Palmas sim para Jesus. É essa palavra, né, que nos dá a força. Você já vai ler aqui?